Então vamos para o nosso tema, legado. Quando a gente pensa em legado aqui no sentido da mensagem, é no sentido mais amplo mesmo da palavra. É aquilo que é deixado. Então pensar em legado é pensar em algo que é deixado para as próximas gerações. Ponto. É algo que é deixado. Pesquisando sobre a mensagem, eu ouvi uma pregação da Ana Paula Valadão, e nessa pregação ela usou um exemplo poderoso, muito interessante. Ela falou que as culturas árabes, eles têm um seguinte costume. Lá o pai, a mãe, eles fazem a casa, e a casa que eles constroem já é uma casa com fundamento, e eles já deixam, digamos, como se fossem os pontos assim, a laje, para os filhos virem, né? E construírem em cima. E depois vem o outro filho, constrói em cima e vai fazendo um prédio. É a cultura. Maravilhoso, né? Um condomínio familiar, todo mundo morando no mesmo lugar. Então, essa é uma definição muito interessante daquilo que é legado. Entendam. Primeiro, os pais constroem um fundamento e em cima do fundamento que os pais estabeleceram, que se chama legado, os filhos constroem as suas casas. É uma simbologia muito simples, mas muito interessante, muito poderosa. Ou seja, aquilo que é deixado é o ponto de partida da próxima geração. E o legado ele pode ser de duas formas. Pode ser um legado material e um legado imaterial. O que é um legado material? No sentido amplo, é a própria herança. Tem algum herdeiro aqui entre nós? Um fazendeiro rico? Tem? Vai, Cida, você está escondendo ouro? Às vezes as pessoas, né, têm a felicidade de receber uma herança volumosa, milhões e milhões. Esse é um legado material. Tem gente que não recebe nada. Tem gente que recebe pouco. E nós temos também o legado imaterial. O legado imaterial não tem a ver com valores, não tem a ver com bens. Tem a ver com aquilo que é transmitido, conselhos, sabedoria, afeto, a criação dos nossos pais. Aquela estrutura que ele lançou desde quando você era bebezinho e foi crescendo. Isso é um legado imaterial que os nossos pais deixam. E cada um tem a sua história. E aqui, quando eu estava pensando nessa mensagem, me veio à cabeça, assim, indiscutivelmente, a dona Rita. Tio Paulo, ele sempre comenta algumas frases. Geralmente, a palavra é errada. Ele enfatiza a pronúncia errada da palavra pela dona Rita, mas o conselho era de uma sabedoria tremenda. Eu tenho certeza que, eu acredito que não foi deixado nenhuma fazenda, né, Maria? Netinha? Nenhuma fazenda foi deixada. Mas algo além, maior do que um legado material foi deixado na vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês são felizes e serão felizes por toda a eternidade de terem tido a oportunidade de conviver com aquela senhorinha. Aquela senhorinha que abraçava. Eu estava pensando nisso, nesse legado, lembrando de Paulo falando sobre, e como vocês foram privilegiados e como nós somos. Eu fui privilegiado de ir da igreja até lá e de receber aquele abraço antes de ir embora para casa. Como é poderoso um pai e uma mãe convicto, com sabedoria, que deixa um legado para os seus filhos, muito além do que bens materiais, mas deixa a vida, constrói, edifica um edifício, e é sobre esse edifício que os filhos prosperam, crescem, estabelecem o seu caráter, a sua maturidade e tudo. Os pais têm essa responsabilidade, isso é um legado. E cada um tem uma história. Eu tenho uma história, você tem uma história. Às vezes, esse legado que você recebeu, eu citei aqui o legado que a dona Rita deixou. Talvez o seu legado como filho não tenha sido tão bom.
Porque cada um tem uma história. Às vezes, o seu pai e a sua mãe te abandonaram. Às vezes, o legado estabelecido inicialmente sobre a sua vida não foi um legado de bênção, foi um legado de maldição. Cada um tem uma história. Cada um teve um início estabelecido sobre outro início. Ninguém surgiu do nada. Todos nós fomos estabelecidos em cima de fundamentos lançados por outras pessoas, pelos nossos pais aqui nesse exemplo. E cada um tem uma história, cada um tem uma individualidade. E não tem como escolher. Minha mãe perguntou, se fosse para escolher, você teria escolhido nascer em outra família? Ela estava lá em casa. Aí, ela falou, você está com raiva de mim? Eu falei, não estou não. Se fosse para escolher, eu falei, não, mãe, eu não teria escolhido nascer em outra família. Então não tem como escolher, mesmo se eu quisesse. Brincadeira, mãe. Mesmo se eu quisesse, não tem como escolher, não tem como. E aqui está um detalhe muito interessante. Escute, ainda que o seu legado, ainda que aquilo que foi deixado para você não tenha sido bênção, não existe na história da igreja, na sua história, aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Meus avós eram assim, meus pais eram assim, por isso eu sou assim e meus filhos também serão. Isso não existe na história da igreja. Porque, escute bem, existe sobre a sua vida algo chamado a poderosa eficácia do Evangelho. E sabe o que o Evangelho fez sobre a sua vida? Independentemente daquilo que você tenha vivido, daquilo que você recebeu dos seus pais, é uma completa reprogramação. Se até aqui a sua trajetória talvez não foi boa, aquilo que foi deixado não foi tão bom, Deus ele tem o poder de reprogramar completamente. Isso também eu estou copiando da Ana Paula Valadão. A neurociência diz que do ventre materno as conexões neurais elas começam a ser geradas. Se aquela criança ainda no ventre vivencia situações de conflito, de violência, essas circunstâncias difíceis vão formando a personalidade e o caráter dessa criança. E quando ela nasce, até os 2 anos de idade, é a fase crucial para a formação de toda a rede neural dessa criança. E a depender desse legado que os pais desse menino, dessa menina, vão estabelecer sobre a vida dele, marcas profundas, positivas e negativas podem ser estabelecidas sobre aquele indivíduo. Nós estamos aqui como cristãos, somos famílias que foram reprogramadas por Deus, então nós temos plena capacidade de educar os nossos filhos no caminho. Gerar nos nossos filhos legados de paz, de prosperidade, bons legados. Mas, ainda que um indivíduo chegue fora de um contexto familiar cristão, totalmente desestruturado e desordenado, o Evangelho, ele é eficaz, ele é poderoso para reprogramar aquelas conexões quebradas, construídas do ventre, até a fase atual da pessoa. O Evangelho vai lá e reconfigura tudo. Coloca tudo no seu lugar. Onde há caos, começa a haver calmaria. Onde há desespero, começa a haver paz. Onde há tristeza, começa a haver alegria. Onde há um trauma, começa a haver cura. O Evangelho, ele é poderoso para reconfigurar, para fazer um milagre na vida do ser humano. Amém? Glória a Deus. Esse é o legado que nós recebemos de Cristo. Uma reconfiguração completa. Lembram do texto? Não andeis conforme este século,
mas transformai-vos pela renovação, pela reprogramação da sua mente, para que nós experimentamos essa maravilhosa vontade do Pai. Amém? Então, todos nós aqui hoje temos condições de deixar o nosso legado. Amém? Você tem condição? Amém? Você tem condição, meu irmão. Você já entendeu que Cristo reconfigurou sua vida. Vamos marcar essa geração. Vamos marcar a nossa família. Amém? Amém. Vamos deixar o nosso legado. E essa foi a introdução. E eu queria que nós agora estudássemos um pouco na vida do apóstolo Paulo algumas marcas de um legado extraordinário. E esses ensinamentos vão fazer com que a gente consiga também deixar o nosso bom legado. A primeira marca, o primeiro ensinamento que o apóstolo Paulo nos deixa é que um legado grandioso não está atrelado a riquezas materiais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tem nada a ver. Um grande legado, um legado extraordinário. Aquilo que é mais precioso que você pode deixar para os seus filhos não são bens. Aquilo que tem mais de precioso para você deixar para a sua família não são bens, não é dinheiro, mas é uma vida que ensina, uma vida que é fundamento para a maturidade, para o desenvolvimento daqueles que estão ao seu redor. O apóstolo Paulo, em sua morte, ele nos ensina muito. Porque aquele homem de Deus passa por circunstâncias muito aquém, muito longe de qualquer tipo de conforto material. O livro de Atos, ele finaliza a narrativa com o apóstolo Paulo preso. Ele ficou preso em uma prisão domiciliar por muito tempo. Depois desse período, ele é solto. E em 2 Timóteo, que é o texto que nós vamos ler hoje, é o último livro, se fôssemos pensar em uma ordem cronológica, que narra a passagem do apóstolo Paulo. Ou seja, essas foram as últimas palavras registradas na Bíblia do apóstolo Paulo. Está lá em 2 Timóteo. É uma despedida que o apóstolo Paulo faz nas Escrituras. E só a título de conhecimento histórico, por quê? A morte do apóstolo Paulo não é retratada em detalhes na Bíblia. Como é que o apóstolo Paulo morreu? Vocês não vão encontrar no texto bíblico. Quais as circunstâncias, quando foi? Não tem no texto bíblico. Mas os historiadores, por relatos extra-bíblicos, vão nos fazer entender e compreender a dinâmica da morte, as circunstâncias da morte do apóstolo Paulo. Então, acredita-se que ele foi preso, que essa prisão que resultou na morte dele, por volta de depois de 64 depois de Cristo. Por quê? Em 64 aconteceu um evento que foi um grande incêndio em Roma. Na época, quem era o imperador? Era o imperador Nero. O imperador Nero, totalmente descontrolado, diz, depois desse grande incêndio, que o responsável por esse incêndio teria sido os cristãos da cidade. Então, a partir dessa injusta e mentirosa acusação, muito se especula sobre a questão da origem desse incêndio, mas efetivamente não foram os cristãos. E um dado interessante que o Hernandes Dias Lopes cita é que em Roma, de todos os bairros que foram, haviam, por exemplo, 14 bairros. Desses bairros que foram incendiados, os únicos que restaram, que foram 4 bairros desses 14, esses eram os bairros que eram densamente habitados pelos cristãos, pelos judeus. E aí ele aproveita essa narrativa para empurrar a culpa nos judeus, nos cristãos da época, mas nada tinha de responsabilidade. E por conta dessa mentira gerada pelo imperador Nero, acontece uma perseguição à igreja. E nessa perseguição à igreja, o apóstolo Paulo é preso. Então ele é preso por volta de 64 depois de Cristo.
E aí o que acontece? O apóstolo Paulo é preso, lançado ao cárcere, não mais em uma prisão domiciliar, como outrora ele estava preso, mas agora ele é lançado ao cárcere, na masmorra, naquela prisão em que o esgoto corre do lado de um lugar que você nem tem como deitar, que você passa privação de comida, de bebida, frio, abandono físico, material, emocional. Essa é a circunstância em que o apóstolo Paulo passa os últimos dias da sua vida. E ela é extremamente retratada no capítulo 4, versículo 6. E eu vou ler para a igreja. São as últimas palavras do apóstolo Paulo. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vires, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revertiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O legado do apóstolo Paulo, ele dispensa apresentação. Mas eu vou apresentar o maior líder, o maior pregador do evangelho, o maior implantador de igrejas, o escritor de metade do Novo Testamento, quem que mais contribuiu com as escrituras do Novo Testamento. O apóstolo Paulo passa os últimos momentos da sua vida preso. Nessas circunstâncias, longe de todo conforto, longe de toda assistência material. Se pensássemos que um legado estivesse atrelado a bens materiais, o apóstolo Paulo seria uma pessoa fracassada. Seria um infeliz em sua história. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O verdadeiro legado, aquilo que realmente marca gerações, não tem a ver com dinheiro, mas com vida. E o apóstolo Paulo deu a sua própria vida para servir de fundamento para o edifício que hoje você construiu a sua vida cristã. Que legado incalculável, indizível, toda uma posteridade está estabelecida em cima do sob o nosso irmão, sobre o nosso irmão Paulo. Certamente, o fim da história do apóstolo Paulo poderia ser descrito através da passagem de Marcos 6:27. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. E ele foi e o decapitou no cárcere. Nós fomos alcançados pelo legado deste homem de Deus. Imperadores, grandes homens,
tem a sua história, a sua contribuição escrita em livros. Mas grandes homens de Deus, eles mantêm o seu legado vivo. Ele está vivo. Aí hoje em você. Ele está vivo, esse legado do apóstolo Paulo, através dessa pregação. Ele continua agindo, transformando vidas. Uma vida dedicada, entregue, completa ao Senhor. Olha o alcance. Essa mensagem eu estava pensando, também por conta do nosso aniversário, vendo a história edificada. Eu estava assistindo o culto fúnebre do apóstolo Sinomar, e na live, quantos comentários de pessoas totalmente aleatórias já na realidade do apóstolo, mas que diziam: eu fui batizada por ele, foi ele que pregou o evangelho para mim, foi ele que pregou a palavra para minha mãe, e hoje nós servimos na igreja. Qual o impacto de uma vida? Qual o impacto de uma vida, um grande homem na mão de Deus pode gerar numa geração? Qual o legado? Qual é a extensão desse legado? É extraordinário. E eu me sinto tão pequeno. Hoje eu estava pensando, eu falei: meu Deus, eu não consigo fazer nada. Essas pessoas com a vida entregue, rendidas ao Senhor, transformam gerações e gerações e gerações em toda a posteridade. Pai, eu quero deixar uma marca como homem de Deus nessa geração. Como isso machuca o coração. Minha mãe até me consolou, falou: filho, cada um tem um chamado. Talvez, mas como isso impacta o nosso coração, como brilha aos nossos olhos a grandeza desses chamados. E uma segunda marca, um segundo ensinamento que a vida do apóstolo Paulo nos deixa é dependência. Nós, como filhos, se queremos deixar o nosso legado para a posteridade, para as próximas gerações, nós temos que andar em dependência de Deus. Viver em dependência de Deus é uma coisa tão preciosa. Sabe por quê? Deus, ele odeia, e você pode gravar essa palavra, Deus, ele odeia a fúria da parte de Deus por independência dos filhos. É como se os filhos agissem com ingratidão ao pai, como os filhos deixassem o pai de lado, aquele que tem todo o poder, aquele que tem o prazer de dirigir, de governar as nossas vidas e nos levar ao melhor lugar. É como se a gente colocasse Deus num canto e falasse: não, eu consigo, pode ficar aí no canto, só me assiste, Deus, que eu vou fazer as coisas. E como isso é um risco na nossa vida. Na conferência da F-Hop em 2023, eu me lembrei disso. Isabela foi, que Isabela não perde nenhuma. Lá em Belo Horizonte, o pastor, presidente da igreja lá, ele usou um exemplo assim, ó, gente, muito simples. Como se fosse um jogo de quê, Bela? De futebol americano, que vai aqueles jogadores assim, correndo, 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 e aí ele vai conseguindo avançar, porque Deus está na frente. Ele está vivendo independência de Deus. Deus está na frente, ele começa a dar os seus próprios passos. E à medida que esses passos são estabelecidos, começa a vir uma voz, uma influência maligna. Fala: não, mas, ó, seu gingado, você está conseguindo caminhar e avançar as posições sozinho. E aí você começa a falar: não, Deus, eu já aprendi essa caminhada. Eu já sei abrir um culto, eu já sei iniciar um período de louvor, eu já sei chamar a atenção do povo, eu já aprendi aqui a entender a estrutura da palavra e pregar. Fica de lado, que eu já aprendi. É como se a gente agisse com essa tamanha ingratidão. Por isso que Deus tem ódio da independência. Deus, ele é único, e somente a Ele
é toda honra, toda glória e todo louvor. Nós, como filhos, devemos viver nessa dependência constante, porque quando a gente vive em dependência, tudo que chega para a gente não retém nada, porque toda glória, ela é repassada, a gente não segura nada, tudo vai para Deus. Então, viver em dependência é um pré-requisito para um legado. Isso o apóstolo Paulo aprendeu de maneira muito dura. Depois que o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, tem aquele encontro pessoal com Jesus, ele vai para Damasco, Ananias prega para ele, impõe as mãos, as escamas que estavam em seus olhos caem, e o apóstolo Paulo começa a pregar. A igreja, os judeus daquela região começam uma perseguição contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai para a região da Arábia, lá ele passa 3 anos. Nesses 3 anos, o Hernandes Dias Lopes diz que é como se fosse um intensivo com Jesus. Aquele tempo que Jesus discipulou os apóstolos, que Paulo não teve por ser o último, é essa oportunidade que ele tem de ser discipulado por Jesus. Depois ele volta a Damasco, vai a Jerusalém. Em Jerusalém, chegando em Jerusalém, o Hernandes Dias Lopes faz uma leitura do orgulho de Paulo. E aqui nós vamos entender que há fundamento para essa pregação do Hernandes Dias Lopes e dessa tese que ele levanta, porque o texto bíblico não nos deixa claro disso, mas há fundamento, porque o apóstolo Paulo vai a Jerusalém como que se sendo o judeu, diferente dos outros apóstolos que eram galileus e letrados, ele tinha estudado aos pés do mestre Gamaliel, tinha cultura, tinha toda a capacidade, diferente dos demais, de exercer a liderança do cristianismo, de exercer a liderança da igreja. Só que ele vai a Jerusalém e logo na sequência ele é rejeitado pela igreja. Os irmãos em Jerusalém, lá em Atos 9, nem acreditam na conversão de Paulo. Acham que ele está querendo enganar o evangelho. Depois Barnabé ajuda ele vai até os apóstolos acreditam nele, ele começa a pregar lá em Jerusalém. De novo, perseguido. E aqui acontece o tratamento na vida do apóstolo Paulo. Para tratar o orgulho dele, Deus o manda para a sua cidade natal. Alguém que teve um encontro tão poderoso com Jesus, uma experiência pessoal com Cristo, no início desse ministério, desse trabalho, é enviado para a sua cidade natal. E lá passa 10 anos, em torno de 10 anos, os historiadores dizem. Lá em Tarso, sua cidade natal. E naquele momento, sim, há um trabalhar no Espírito, há um trabalhar no apóstolo Paulo, para que ele entenda quem é o dono da obra. E que Deus não precisa de nenhuma habilidade ou capacidade humana. Deus fala sim para o apóstolo Paulo: a sua habilidade, a sua capacidade não valem nada sem a minha presença e sem a minha orientação. Nada você tem a oferecer se não for sob a minha dependência. E o apóstolo Paulo aprende isso, a duras penas, indo lá para a sua cidade natal, passando 10 anos, esse instrumento escolhido de Deus fica no anonimato por tanto tempo. Deus tratando no ego. E um outro exemplo dessa realidade no apóstolo Paulo é o espinho na carne. Em 2 Coríntios 12, 7 diz: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O apóstolo Paulo só construiu esse legado porque ele estava sob completa, exclusiva dependência do Senhor. Então, com Deus, não há legado sem dependência. Não existe para um homem de Deus deixar qualquer marca espiritual nas gerações sem dependência.
Então, não deixe de maneira alguma o orgulho, esse sentimento de mas eu mereço isso, eu mereço aquilo, esses sentimentos entrarem no seu coração. Analise as suas intenções, seus comportamentos, para que não haja de maneira alguma orgulho em você. E você viva de maneira humilde diante do Senhor em completa dependência dEle. Faça tudo para a glória de Deus, sem esperar recompensas dos homens. Viva em dependência de Deus. Aquilo que você faz e talvez ninguém vê, quando vem aquele sentimento assim, vou parar de fazer, ninguém está me elogiando, ninguém está falando, cala isso. Isso é Satanás falando, querendo achar um espaço para falar ao nosso coração. Porque Deus, Ele está vendo. E a recompensa verdadeira ocorre nessas circunstâncias, em que ninguém vê, em que não há recompensa, não há elogios humanos. O reino de Deus, ele é invertido. Enquanto o reino dos homens gostam de elogiar, você fez isso, parabéns, parabéns. E aí o ego exalta, a gente fica feliz e tal. O reino de Deus é o contrário. O último é o primeiro. Aquele que se humilhar será exaltado. É tudo o contrário. Então, faça assim na casa de Deus. Sirva, invista em vidas, trabalhe para Deus, sem esperar nenhuma recompensa dos homens, nenhum muito bem, nenhum tapinha. Espero que eles venham, e eles vão vir, porque os nossos pastores são atentos. Mas se não chegar na sua porta muito, muito bem, continue trabalhando, porque a recompensa muito maior virá de Deus. Amém. Então, a título de considerações finais, deixe o seu legado. Deixe o seu legado. Vem no meu coração uma consciência das gerações futuras, uma responsabilidade, eu chamei isso de responsabilidade intrageracional. O nominho chique para isso. Porque a gente trabalha, a gente luta, a gente corre em todos os aspectos da nossa vida para que a próxima geração seja ainda mais madura, alcance voos ainda mais altos. Olha a expressão extraordinária. Sobre o seu teto, a próxima geração edificará o seu fundamento e lançará um novo teto nesse edifício. E sobre o teto desse novo edifício, a próxima geração edificará. Então, deixe o seu legado, construa o seu edifício. Pense nas próximas gerações, vamos trabalhar com essa intencionalidade de formar pessoas, de deixar legado, marcar vidas, para que em cima dessa construção, a próxima geração, já vai voar. Questões simples, mimimis, já foram resolvidos aqui. Então, galera, voem. A igreja madura já está estabelecida, voem. Então, vamos crescer, gente, vamos edificar, vamos deixar nosso legado. Na nossa casa, no nosso trabalho, em todo lugar, em toda pessoa que tiver contato com você, que ela seja abençoada através do seu legado, através da sua vida. Amém? Amém. Era isso. Vamos orar? Só para finalizar? Deus, que a nossa vida, Pai, viva em completa dependência do Senhor, porque esses exemplos extraordinários que causam um sentimento de alegria, de muito contentamento, assim, de não caber no peito o coração, de ver vidas que foram instrumentos do Senhor e marcaram uma posteridade, gerações em gerações de gerações, Pai. Que a nossa vida também, meu Pai, seja um instrumento para marcar a nossa geração. E que sobre os fundamentos, meu Pai, que o nosso legado deixado, estabelecido aqui na terra, a próxima geração, meu Deus, aproveite isso e desenvolva ainda mais, Pai. Que nós tenhamos essa consciência de que tudo vai além. Nada
finalize em mim. A minha vida não é um fim em si mesmo, mas eu fui criado para abençoar, para multiplicar, para estabelecer fundamentos que serão continuados e continuados e continuados, até que todos nós nos encontremos em uma só família, em uma só mesa, na glória com o Senhor, Pai. Que nós sejamos essa igreja madura, que se preocupa com a próxima geração, que tem amor e deixa um bom legado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.